Reiniciamos a nossa prosa com o Rafael sobre o tema assunto espiritual, lembrando que as perguntas e as respostas que são feitas aqui são alusivas ao espiritismo e as respostas, sobretudo, são dadas de acordo com o pensamento daqueles que seguem essa filosofia espírita. Não somos donos da verdade, né? Apenas queremos justificar isso, porque respeitamos as outras religiões, claro. Lembrando que todos os caminhos levam a Deus e a casa do Pai tem muitas moradas. Mas, ô Rafael, à luz do espiritismo, dos seus estudos espíritas, quais são os níveis de estudo sobre o mundo espiritual? Venha essa indagação. Na antiguidade, no final do século XVIII, início do século XIX, havia muitas escolas formais, até universidades que praticavam estudos sobre manifestações e psiquismo. Isso ficou dissolvido no século atual, mas ainda há muitas fraternidades, chamamos de fraternidade, e escolas de estudo. Elas recebem uma aspa de iniciados, porque esses estudos têm que ser feitos de uma maneira reservada, porque são de difícil compreensão, de tateamento, e como você bem ilustrou no princípio, há outras religiões, são caminhos para Deus, e você não pode explicitar um estudo específico que venha até a frontalizar com o pensamento ou a teologia de algum mecanismo. Todas as religiões são sagradas, são todos caminhos criados pelos espíritos de luz para que nós encontremos, né, o caminho. Todas elas são necessárias, cada um com a sua teologia, cada um com a sua pegada e sua experiência. Bem, estão as manifestações espirituais sujeitas ao uso de ritos ou podem ser livres, espontâneas? Normalmente se usa ritos das fraternidades para se canalizar, se formar um ambiente de estudo. O ambiente de manifestação tem que ser formado, tem que ser manipulado, formatado, porque são coisas sutis. Quando se lida com essas manifestações do mundo espiritual, você está sujeito a interferências do próprio psiquismo do médium, chamado, né, do operante, como também do mundo espiritual inferior. Então há todo um refinamento de cuidado que tem que ser tomado, porque você está lidando com um aspecto que muitas vezes você não pode ver com os olhos físicos, você tem que senti-lo pela intuição. E a manipulação da intuição se procede melhor em um ambiente ritualizado. E o ambiente ritualizado também predispõe o operador a tal. É porque essa ritualística, ela existe em diversos segmentos, né? Para cada momento tem uma roupagem diferente. Né? As fraternidades chamadas iniciáticas, eles usam o ritual alegando que dali canalizam energias para se aplicar nos pacientes, para quem está operando. Daí a necessidade do ritual. Inclusive, o convite que foi feito, que tem na Bíblia que o Cristo fez para o banquete de núpcias, né? Que comparecesse com cada um com a sua roupagem. Sua roupagem, né? Daí a necessidade das religiões, das fraternidades, porque os indivíduos são grupos tribais diferentes, né? Cada um tem uma somatória de tendência. Tem pessoa que se dá bem no mundo evangélico, no mundo contemplativo, tem outros que se dá bem no mundo cristão, outros se dá bem no mundo que chamamos de budista, né? Na verdade não é nenhuma religião, é um método, né, filosófico. E cada um com a sua roupagem, todos, como você bem salientou, todos os caminhos conduzirão ao final. Deus. Você vê que coisa interessante que, no caso da gente que é espírita, tem amigos que são evangélicos. Eu, por exemplo, nutro admiração e respeito, você também, por amigos nossos que são evangélicos. Da fé, da manifestação. Justamente, que são católicos, né? Também. Eu fiz uma gravação com o Padre Henrique, né? Para quem eu mando um forte abraço, uma pessoa encantadora. Encantadora. Você vê, né? Com uma alma refinada. Justamente. Dizer a roupagem dele, a roupagem que ele escolheu, né? Foi exatamente.
a roupa do jesuíta. Do jesuíta, né? Eu ainda brinquei com ele naquela gravação que eu falei que ele forma o fórum de as, né? Do jogo de pôquer. Nóbrega, Anchieta, Vieira e Padre Henrique. Ele disse que não era não, que ele é o Coringa, né? Mas essa roupagem é interessante porque na própria igreja, na ritualista da Igreja Católica, né? Interessante, tem as roupas, né, que o padre, o sacerdote, a sua santidade, o Papa, usa também de acordo com a cerimônia que está sendo celebrada. É necessário a roupagem, porque o ego ele tem que usar essas formalidades, e essas formalidades são necessárias para que o indivíduo se adentre para si mesmo e se prepare para o espiritual. O espiritual é muito complexo para você lidar com ele. Daí a necessidade do ritual. Você se prepara com prece para se aquietar. Porque se você não se aquieta, o ego se manifesta. E o ego é seletivo. E a função dele é manter a vida, né? Manter a preservação. O ego é a arma do guerreiro, né? O mundo espiritual, para ser buscado, ele é complexo realmente. E o ritual é necessário para se formalizar, se aquietar todo o ambiente. Chamamos nesse instante os nossos comerciais.